Bem-vindo à nossa quinta aula do curso PC Tecnologia, e nessa aula a gente vai abordar as grandezas, ordens de grandeza, aqueles quilo, mega, tera. Vamos também falar sobre a diferença dos bits, bytes, o que são essas unidades aí. E vamos explorar também um pouco mais os aspectos práticos dessa situação, inclusive abordando algumas diferenças que a gente vê que vai ser muito útil para quem estiver querendo avançar mais aí no mundo do hardware. O conhecimento que a gente vai passar hoje ainda está no primeiro módulo do curso, que é um módulo mais básico, mas é para realmente nivelar o conhecimento de todo mundo. E o assunto de hoje vai ser bem interessante, são coisas que eu já queria ter sabido desde que eu comecei no hardware e que hoje, podendo ensinar isso, eu prefiro já começar passando esse conhecimento. Então, vamos para o vídeo que vai ser bem interessante. Antes de começar, eu já peço desculpa pelas minhas habilidades de desenho. Eu vou tentar hoje desenhar algumas coisas com esse tablet de desenho. Se ficar bom, deixe curtir. Se você não gostar, achar que ficou muito ruim essa coisa de desenhar, o desenho vai ficar feio, mas assim, se não der para entender, deixa um descurtir para eu também entender se isso está ajudando ou mais atrapalhando mesmo. Vamos aqui então para a tela do computador e a gente vai começar a nossa aula de bits, bytes e ordens de grandeza. Lá na aula passada a gente falou que a gente tinha o nosso processador, né? E o processador, ele era responsável justamente pelo quê? Era o CPU, né? Era responsável pelo processamento. E com essa CPU aqui, a gente pode fazer os cálculos. Mas todos os cálculos, igual eu disse, eles são feitos em zeros e uns. Esse processamento de zeros e uns é o sistema binário. O zero representa que não está passando corrente elétrica e o 1 que está passando corrente elétrica. E é assim que o computador funciona. Esse 0 ou 1 é chamado de bit. Esse bit é a unidade básica de computação. Então, com um bit a gente não faz muita coisa, né? Um bit, falar se uma coisa é 0 ou 1, a gente não faz muito. Mas com muitos bits, a gente consegue reproduzir filmes, fotos, vídeos, qualquer coisa, basicamente. Se a gente tem 8 bits, já é suficiente para representar muita coisa. 8 bits representa o que é conhecido também como um byte. Eu vou até colocar como letra maiúscula aqui, depois eu explico por quê. 8 bits são igual a 1 byte. 8 bits, então, seria uma sequência de vários zeros ou 1. Se a gente pegar o código binário e a gente quiser, por exemplo, no código binário, a gente falar o caractere A, isso daqui representa a letra A em código binário. A gente também pode representar os números através de 8 bits também, até 255. Ou seja, se a gente tem uma sequência de zeros, 8 zeros aqui, isso seria igual a um zero. Se a gente tem vários zeros aqui, e depois a gente tem um 1, isso seria igual a 1. Vamos lá que agora vai ficar mais interessante. Vários zeros, depois um 1 nessa posição e depois um 0, isso daqui representaria o 2. No logaritmo binário, então, cada sistema desse aqui a gente consegue representar os caracteres e apresentar os números. Se a gente tiver, por exemplo, também, vamos pegar mais um exemplo aqui, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Aqui a gente tem 0 vezes 2 elevado a 0, que vai dar 0. Aqui a gente tem 1 vezes 2 elevado a 1. Aqui a gente tem 0 vezes 2 elevado a 2, que é 0 também. E 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8. 8 mais 2, isso aqui vai ser igual a 10. Ou seja, esse código aqui que a gente escreveu representa um 10. Isso daqui, essa abstração, por exemplo, o A representado por isso, os números aqui, não vai ser de muita importância para a gente. Eu posso até tirar essa parte aqui. Isso é só interessante para a gente ver que com a unidade byte, a gente já começa a construir algumas coisas interessantes. O bit seria só o 0 ou 1, o byte já dá para representar uma letra, um caractere, alguma coisa assim. Essas são unidades que são unidades chamadas de armazenamento. A gente poderia também falar memória, se elas estão, por exemplo, numa memória RAM, dentro de um processador a gente vai ter um armazenamento disso rápido, que vai ser uma memória cache também. Então, essas são unidades de armazenamento. Ou memória. Igual eu disse, eu escrevi o bit aqui minúsculo, porque o bit a gente vai representar por um B minúsculo. E para diferenciar, os dois são B, né? O byte a gente representa por um B maiúsculo. A gente já sabe a diferença então. Para a gente ter um byte, a gente precisa de 8 bits. Simples como isso, não tem mais complicação. Apesar de que depois eu vou mostrar alguns exemplos práticos que isso pode confundir a gente.
Igual eu disse, um bit é um 0 ou 1, não é quase nada. Um byte ainda são 8 bits, que é muita pouca informação. Um A, por exemplo. A gente precisa armazenar muito mais do que um. A gente precisa de milhares, bilhões, trilhões, e é por isso que a gente precisa dos prefixos. Eu já vou colocar aqui na tela uma tabela com os prefixos que a gente utiliza mais. Aqui nessa tabela a gente tem os prefixos que são mais utilizados. Eu até tirei isso do Wikipedia mesmo. Aqui a gente tem, por exemplo, o byte, que é a unidade básica, e a gente tem os outros que a gente escuta falar muitas vezes, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, que são as unidades que a gente usa para memória RAM, para armazenamento dos HDs, SSDs, a gente usa essas unidades. O que gera confusão nessa questão dos múltiplos do byte é que existem dois sistemas. Existem os prefixos do sistema internacional, que é o SI, e existem os prefixos binários, que são esses outros aqui, que são por esse órgão IEC, que é um órgão técnico aí. A gente tem, então, o nome dos prefixos aqui, e isso vai dar uma diferença gritante. Para ficar um pouco mais claro, vamos lá, a gente tem o byte, que é o básico, que eu já falei. Eu prefiro colocar maiúsculo, porque eles até colocaram minúsculo aí, mas eu prefiro já colocar maiúsculo. O byte, então, ele é uma unidade, o 10 elevado a 0 mesmo, que seria igual a 1. Se a gente tiver 1000 bytes, a gente já teria 1 kilobyte, que é esse daqui, ó, 1 kilobyte, que também é um K e um B maiúsculo, 1 kilobyte. Se a gente tiver 1000 kilobytes, a gente tem 1 megabyte. Se a gente tiver 1000 megabytes, a gente tem 1 gigabyte, 1000 terabytes, 1 terabyte. 1 terabyte são 1 trilhão de bytes. É 1 terabyte. Eu vou dar agora um exemplo prático. Esses dias mesmo eu comprei um HD, esse HD aqui de 4 terabytes. Olha só, ele é um Element, ele tem 3,63 terabytes. Por que diabos ele tem 3,63, sendo que eu comprei o de 1 terabyte? Então, 1 terabyte é diferente do que o Windows está me falando. O Windows, ó, está me falando que ele tem 3,63 terabytes. Isso porque eles são diferentes dessas duas tabelas. Aqui, o terabyte, ele é definido como 10 elevado a 12. Esse outro, que é o terabyte, que é na verdade o que o Windows vai utilizar para poder ver o volume dos arquivos, ele está nessa outra, que é 2 elevado a 40. Se a gente pegar, então, esse 2 elevado a 40, ó, então, a gente comprou um que era 4 terabytes, mas isso é 4 terabytes no sistema internacional. Como o Windows interpreta no sistema binário, a gente tem que pegar esse valor e a gente tem que multiplicar, então, ó, 4 vezes 10 elevado a 12 dividido por 2 elevado a 40. Se a gente fizer essa conta aqui, a gente vai obter o valor de 3,63 e depois continua com outras coisas. Mas 3,63, que é justamente esse valor aqui em terabytes. Vou até colocar essa conta aqui realizada. Ou seja, quando a gente abre ali, às vezes, até um pendrive mesmo de 32 GB, a gente acha que ele tem 32, porque no sistema internacional ele tem 32 GB, giga seria bilhões, então seria 32 bilhões de bytes, mas na prática, se a gente for olhar pelo sistema, ele tem realmente esse tanto de bytes, mas o tanto de gigabytes que ele vai ter, né? Então, ó, um pendrive, vamos lá. Esse pendrive que a gente comprou de 32 GB, ele tem efetivamente 32.000.000.000, né? Que são bilhões de bytes. Isso daqui seria 32 bilhões vezes 8, né, que seriam para dar os bits de zeros ou 1. É isso aqui que a gente teria. Mas o Windows, ele vai ler lá o que ele tem isso daqui, só que ele vai pegar nessa tabela aqui, ó, 2 a 30 aqui no caso, então a gente teria que fazer a conta. 32 vezes 10 elevado a 9 dividido por 2 elevado a 30. Que aqui eu não sei o valor exato, mas é menos, ou seja, vamos fazer essa conta aqui. 29,8. Aí, seria certo falar 29,8 gigabytes? O Windows vai falar isso. O certo, que algumas pessoas falam, é falar GI, né, que é o gigabyte. Então, seria isso daqui, ó. Então, a gente poderia falar que o pendrive, ele tem 32 gigabytes, que é igual a 29,8 gigabytes. Mas as pessoas acabam, mas o Windows mesmo ele já usa gigabyte normal, então tem essa confusão desses valores. Isso daqui é só para entender que tem uma diferencinha ali do armazenamento, mas eu acho que já deu para entender o que são os bytes, isso que vai ser o mais importante, e as ordens de grandeza que a gente vai usar. As mais comuns
são, por exemplo, terabytes, são da ordem, por exemplo, de um HD, os gigabytes são, por exemplo, as ordens de um pendrive, de um filme são na ordem de alguns gigabytes, o megabyte são fotos, o kilobyte, arquivos TXT, e um byte são tipo caracteres. Um caractere. Não, um caractere mesmo seria um byte. Por exemplo, um A. Ou então um 12 seria um byte. Então isso seriam, por exemplo, exemplos do byte indo até o terabyte. Petabyte a gente já não costuma viver no nosso dia a dia. O computador, por exemplo, memória RAM também. Memória RAM está na casa aqui dos gigabytes. Então a gente tem essas ordens de grandeza aqui. Um último exercício. Aquele HD meu que tinha 4 terabytes, quantos gigabytes ele tem? É um exercício fácil, mas só para a gente fixar. Ele teria, no caso, então, 4.000 gigabytes. Beleza? E depois, se você quiser, vai praticando, olha os armazenamentos no seu computador para entender um pouco mais essa questão de como que funciona. Mas já deu a ideia dessas unidades aí. Um outro também uso comum para os bits e bytes são para as taxas de transferências, que são dadas em, por exemplo, mega, o M, né, que vem antes, mega, bytes aqui, o P, que seria por segundo, megabytes por segundo, ou megabytes por segundo. Isso daqui seria igual. Só que agora também é um outro exemplo prático de uma confusão que são causadas aí, principalmente, por exemplo, por quem vende internet. Supondo que você contratou um plano de 200, e aí o que eles vão falar para você? Que o plano é de 200 mega. Se você pesquisar um pouco mais, você vai ver que 200 mega é a velocidade de download. Então, vamos lá, velocidade de download. Download é quando você baixa coisas para o seu computador, upload, né, é quando você sobe coisas do seu computador para a rede de internet. Então, beleza, download, velocidade 200 mega. Só que esse mega aqui, que ele é vendido, não é mega o quê? É megabytes? Na verdade, não, é megabits que eles informam. Então, esse 200 aqui é 200 megabits, que é o B minúsculo, por segundo. 200 megabits por segundo, se a gente for transformar em bytes, são pegar esse valor, dividir por 8, então são 200, dividido por 8 megabytes por segundo, que são iguais a 25 megabytes por segundo. Então, o seu plano, que às vezes fala 200 mega, eles são, na verdade, 25 megabytes por segundo que você tem de velocidade de transferência. Ou seja, na teoria, você conseguiria transferir um arquivo, vamos falar, de 100 megabytes, um arquivo de 100 megabytes em 4 segundos. Você conseguiria baixar um arquivo desse para o seu computador nesse tempo. Na prática, essa velocidade aqui informada também, né, ela vai ser a velocidade máxima. Tem muitos dias que você não vai conseguir essa velocidade, dependendo de vários fatores, inclusive do local que você está baixando o arquivo. Mas beleza, tem esse exemplo aqui dessas unidades aqui, os megabytes por segundo. Agora, eu também vou pegar um último exemplo, e esse daqui eu realmente queria ter conhecido desde que eu comecei nos hardwares. Muitas vezes, uma coisa que a gente aprende do jeito difícil é que as especificações anunciadas para as coisas raramente são o que realmente o produto é. E eu vou dar um exemplo disso, por exemplo, com um HD externo e na questão das velocidades de transferência. A gente foi comprar, então, um HD externo que vinha numa caixa e lá tinha um selo falando transferência padrão 3.0, USB 3.0, que ele tem a conexão. E estava escrito lá 5Gbps. Isso daqui é uma coisa de transferência. 5 gigabits por segundo seria a transferência, que é informada lá do HD. Só que isso é do USB 3.0, o máximo teórico que ele atingiria. Primeiro, que esse valor está em gigabits por segundo. Se a gente for colocar isso em bytes, vamos lá, 5 dividido por 8, a gente poderia já mudar para 5.000 para ficar em mega. Então, fica 5.000, vamos converter, megabits por segundo. Se a gente dividir isso por 8, 5.000, 8 megabytes por segundo, seria 625, se não me engano. 625 megabytes por segundo seria a transferência máxima aí do USB 3.0. Na prática, ele tem um tal de encoding overhead que vai limitar esse valor para mais ou menos aí cerca aí de 500 megabytes por segundo. Só que a gente vai conseguir transferir algum arquivo
para o nosso HD, vamos falar que a gente tem vários arquivos e a gente quer transferir. A gente tem 1 GB de arquivo que a gente quer copiar para esse HD externo. 1 GB a 500 megabytes por segundo demoraria quanto? 2 segundos, né? Seria então 2 segundos para transferir esse tanto de arquivo. Na prática, isso aconteceria? Dificilmente. Eu acho que, na verdade, não. Já vou falar impossível. Isso porque essa é a velocidade do USB 3.0. Mas o HD que vai vir aqui dentro, que tem o cabo que é o USB 3.0, ele vai ter uma velocidade máxima dele, que às vezes até tá falando aqui na caixa. Por exemplo, 100 megabytes por segundo, que é a velocidade máxima que ele aguenta transferir. Aí, então, se esses mesmo 1 GB, se a gente quisesse salvar ele para o nosso HD, a gente conseguiria salvar em 100 megabytes por segundo, ou seja, demorando aí 10 segundos para salvar esses 1 GB no nosso HD? Dificilmente, porque esse valor informado é uma lição sobre assim, o que eles informam dos produtos e por que isso é confuso. Esse valor informado muitas vezes vai ser de leitura, e a gente quer o valor de escrita, que normalmente é menor. Vamos supor que a gente olhou lá nas entrelinhas e lá tinha o valor de escrita pequenininho, 50 megabytes por segundo. E a gente vai usar então esse valor, que é o valor de escrita, que é o que a gente está querendo salvar no nosso HD. E aí a gente chegaria então em 20 segundos para a gente poder transferir um arquivo. Então, o que inicialmente a gente poderia pensar fazendo um cálculo ali com as especificações que seria 2, talvez seria já 20 segundos para fazer essa transferência de arquivo. E na prática, isso poderia ser mais. Como a gente tem vários arquivos, esse valor de 50 ele seria uma coisa contínua, mas vai ter que ir procurando, vai depender do controlador que a gente tem tanto no computador quanto dos circuitos lá do HD, e essa velocidade na prática pode ser muito menor. Então, 20 segundos vai ser o mínimo, mas pode demorar 50 segundos para a gente copiar esses arquivos, ou até mais, porque vão ter outras especificações. Isso daqui é uma lição aqui que eu quis trazer justamente para a gente praticar um pouco essas unidades. Então a gente já pega mais um feeling da questão dos bytes, os bits que eu tive que fazer a conversão, as ordens de grandeza aqui que a gente teve que mudar também para entender, mas mostrando que só pelas especificações dos produtos, muitas vezes nós somos enganados a achar que é alguma coisa que na verdade não é e não vai ser atingida. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente está estudando hardware, é muito mais importante a gente acompanhar testes e reviews dos produtos com várias metodologias, inclusive testando com as coisas que a gente quer fazer com o computador, com jogos e tal, do que só ficar olhando os números, porque muitas vezes eles vão enganar a gente para algumas especificações que não significam tudo que a gente quer saber sobre um produto. Interessante também nesse caso é que as coisas que vão determinar se um HD externo vai ser melhor que o outro, provavelmente nem vão estar escritas na caixa do produto, em nenhum lugar não vai ter essa especificação. A durabilidade, a velocidade que ele vai conseguir gravar arquivos em localizações aleatórias, isso vai ser muito mais importante do que só, às vezes, um número que está escrito lá na caixa. E isso é importante também a gente ter noção, que muitas vezes o que é mais importante num produto não é o que ele está realmente sendo divulgado em termos de marketing. Espero que essa aula tenha dado uma noção dessas unidades, ordens de grandeza. Para próxima aula, pratique um pouco isso, veja um pouco como que é isso no seu computador, porque vai ser muito importante quando a gente falar de HDs, SSDs, armazenamentos, que você tenha mais ou menos entendido como que funciona isso dos bytes, bits, ordens de grandeza e essa confusão toda que eles criaram aí a respeito disso. Mas espero que tenha gostado dessa aula. Na semana que vem a gente vai entrar em mais outras unidades para fechar um pouco essa revisão básica aí. Então, até mais, um abraço.